Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão aqui da Universidade Federal lá de Goiás. Questão essa que a gente retirou aqui do livro do Ramalho para o segundo ano. E ela fala sobre calorimetria. Bora entender o que está acontecendo e como resolver esse tipo de exercício. Ó, veja o que acontece. Em um dia ensolarado, uma criança brinca com uma lupa de diâmetro 10 centímetros. Então, essa informação parece aqui que não vai falar de calorimetrias, mas ela vai ser importante, tá bom? Veja que depois a gente vai usar. E resolve derreter uma pequena pedra de gelo de massa 1 grama, então é um gelo de massa 1 grama, focalizando a luz solar. Considere que a pedra de gelo está inicialmente a uma temperatura de menos 14 graus Celsius e que o valor da radiação solar incidente é 420 watts por metro quadrado. Por isso aquele diâmetro vai ser importante para a gente fazer a área aqui dessa lupa, tá bom? E o gelo absorve 80% dessa energia. Tá bom, a gente vai dar um pouquinho de trabalho fazer esses cálculos, mas acho que a gente consegue assim. Primeiro ele falou que o calor latente de fusão do gelo é menos 80, essa informação está errada, tá? Que é mais 80. Quando eu saio do gelo de um estado de menor temperatura para um estado de maior temperatura, o calor é positivo, o calor latente é positivo. Se a gente saísse do líquido e se fosse para o gelo, aí sim seria menos 80, tá bom? Ele também falou que uma caloria vale 4,2 joules e o calor específico do gelo, meio caloria por grama grau Celsius, e adotar que π é igual a 3. Esse π é igual a 3 porque a gente vai usar para calcular essa área aqui que é incidente. Bom, então, primeira pergunta que ele fez assim, qual a quantidade de energia em caloria para derreter completamente a pedra de gelo? Eu particularmente gosto de fazer as caixinhas aqui de derretimento, de fusão. Ela não é necessária, mas me dá uma maior segurança na hora de fazer, como a gente está aqui resolvendo para você, eu vou fazer esse processo bem didaticamente para que você possa entender. A proposta aqui não é a gente fazer as atividades rapidamente, sim fazer para que você consiga entender o que acontece. Então, do gelo a menos 14, o processo natural é eu fornecer calor e esse gelo chegar a 0 graus Celsius. Nesse procedimento, a gente vai ter uma quantidade de calor Q1 que ela vai ser usada a partir do Q macete. Tá bom? Logo em seguida, esse gelo vai ser completamente derretido, e a proposta é isso, para derreter completamente a pedra de gelo. Eu vou chamar ela de Q2, e aí, quando há mudança de estado, a gente usa o que a gente chama de Q-mole, né? A mudança aí do gelo a 0 graus Celsius para água a 0 graus Celsius. Pronto, fiz isso daqui, a gente já tem as transformações totais. Para a gente achar a quantidade de calor total, a gente vai fazer o Q1 e depois o Q2 e fazer a soma dos dois no final. Primeiro, ó, então, para a gente achar o Q1, a massa dele vale 1 grama, o calor específico do gelo vale meio, essa informação estava lá no enunciado, e a variação de temperatura dele, ele termina em 0 e começa em 14. Variação é final menos inicial. Por isso que vai dar 0 menos 14. Ou seja, essa quantidade de calor aqui dá 14, né? Menos com menos vira mais. Aí 1 vezes meio dá meio, meio vezes 14, a metade de 14, que é 1, né? Vale 7 calorias. Prontinho. Então a nossa primeira parte aqui já achamos. Para a gente achar o Q2, que é a quantidade de calor do segunda situação, a gente usa o Qmole e aí a gente fala que Q2 é a massa 1 vezes o calor latente 80 e aí esse Q2 dá 80 calorias. Fechou. Então, a quantidade de calor total que a gente vai gastar nesse processo e a resposta que ele está perguntando, ele quer a quantidade de energia em calorias para derreter completamente o gelo. A quantidade de calor total, ó, a gente vai, vou até fazer umas chaves aqui, ó. O calor total vai ser o Q1 mais o Q2. Essa é a quantidade de calor total. Então, o calor total vai ser 7 mais 80 e a gente chega na solução que o calor total dá 87 calorias. Pronto. Essa é a resposta que nós estávamos procurando aqui no item A. Bom, 87 calorias é a nossa primeira resposta aqui que estávamos procurando. 87 calorias é o nosso
resposta do item A. Vou fazer aqui uma divisão só para a gente poder separar bem o item A do item B. Deixa eu fazer aqui para ficar bem divididinho para você não confundir. Eu vou usar cores diferentes também aqui, mas só para a gente poder separar bem cada um dos itens, tá bom? Então o item A já foi aqui feito de preto. Agora vamos fazer de azul aqui o item B. Ele fala o seguinte: quanto tempo em segundos a criança irá esperar até a pedra de gelo derreter completamente? Então, para a pedra de gelo derreter completamente, eu tenho que fornecer uma quantidade de calor de 87 calorias. Maravilha. Desprezando o calor aqui do meio. Bom, então, de acordo com o resultado que eu tinha, que foi o 87, o gelo deve receber essas 87 calorias para é, derreter completamente. Só que quando a gente fala aqui em watt, né, a gente não usa a caloria, a gente usa o joule. É importante você recordar isso, eu vou anotar essa informação. 1 watt é equivalente a 1 joule dividido por 1 segundo. 1 joule por segundo é equivalente a 1 watt. Então, para a gente relacionar aqui com essa intensidade de radiação solar que chega nesse gelo, a gente vai ter que transformar esses 87 calorias para joules. Então, o primeiro passo que eu vou fazer é fazer a quantidade de calor que eu vou chamar de calor total, que ele tem que receber para entrar em fusão completa, é 87 vezes 4,2. Aqui é uma regrinha de 3, né? Se uma caloria vale 4,2 joules, 87 é 87 vezes 4,2. Então, essa quantidade total de energia que a gente vai ter aqui, o calor total, vai ter que ser a mesma coisa de 365,4 joules. Essa conta eu já fiz, já depois você confere para ver se a gente acertou, mas eu acredito que esteja tudo certo. Essa é a quantidade de calor total que ele vai receber nesse processo. Tudo bem? Então, dessa quantidade de calor que ele recebe, ele fala aqui uma informação importante. Ó, o gelo absorve apenas 80% dessa energia, essa energia que chega lá do Sol. Não é verdade? Então, essa quantidade de energia aqui é 80% daquilo que chegou do Sol. Então nós precisamos descobrir quanto que chega literalmente do Sol, porque o gelo ele não consegue absorver tudo, né? Uma parte se perde aí, enfim, existem outras maneiras de que aconteça isso. Então, para a gente descobrir o próximo passo que a gente vai colocar bom, vamos fazer o seguinte, vamos falar assim, ó, que se 80% da energia proveniente do Sol é equivalente a 365,4 joules, quanto que é a quantidade de 100%, que é toda a energia que vem proveniente do Sol. Esse é o meu x aqui. Então, esse valor de x vai ser 80 vezes x é igual a 365,4 vezes 100. Se você fizer essa continha, deixa eu pegar minha colinha aqui, essa quantidade de x vale 456,76 joules que vai ser recebida aí do Sol para que o gelo se derreta por completo. Então veja, olha aqui que a gente está chegando na ideia. Eu preciso para fundir o gelo 365,4 joules, tudo bem? Só que desses 365,4, ele é equivalente a 80% da energia total que é vinda do Sol. A energia que vem então no Sol, para conseguir derreter o gelo, tem que ser 456,76, 75 aqui, deixa eu arrumar aqui. 456,75 joules. Essa é a energia que tem que chegar no Sol e pegar 80% dessa energia e fazer com que ele derreta essas 87 calorias que ele falou para a gente. Maravilha. Então, se a gente tem aqui a quantidade de energia e a gente também encontra a área a qual ele vai incidir esse gelo, a gente já está praticamente encontrando a potência. Porque aqui, veja, ó, a área, então deixa eu fazer mais um traço aqui de divisão, são várias divisões aqui.
O próximo processo é descobrir qual que é a área que vai chegar nesse sistema, qual que é a área que ele tem. E ele falou para a gente que é uma lupa de diâmetro 10 centímetros. Se o diâmetro aqui, deixa eu puxar aqui essa informação. Se o diâmetro é 10 centímetros, o meu raio vale 5 centímetros. Você sabe que o raio dele é a metade do diâmetro. Maravilha. Então, esse raio aqui dele vale 5 centímetros. Bom, o que a gente precisa aqui encontrar, né? A gente tem que achar qual que vai ser a área dessa lupa, né? A área de incidência sobre esse sistema. Quando você faz essa conta, veja, ó, a área dele vai ser igual a π vezes o r ao quadrado. É uma circunferência, né? Então, esse π aqui que a gente tem vai ser 3, que ele falou para a gente adotar aqui, π vale 3, e o raio é 5 vezes 10 elevado a menos 2 metros elevado ao quadrado. Perceba que eu transformei isso aqui para metro, tá? Transformei isso aqui, e isso aqui dá 25 vezes 10 a menos 4 vezes 3. 25 vezes 3 dá 75 vezes 10 elevado a menos 4 metros quadrados. Pronto. Então, a área dessa lupa tem um valor aqui de 75 vezes 10 a menos 3. E aí a gente já praticamente chega na solução do exercício, porque ó, agora nós encontramos tudo que precisávamos para resolver. Como que a gente vai fechar esse exercício aqui? Ó? O nosso modelo de solução vai indicar o seguinte, ó, existe uma equação chamada intensidade, que relaciona ó, a intensidade de incidência de radiação solar vai ser dada como a potência dividido aqui pela área. Ok? Então, essa é a nossa equação. Dá para ver que a potência, 420, pela área aqui. Bom, essa incidência, a intensidade, deu 420. E a potência dele a gente vai achar sobre a área. A área dele deu 75 vezes 10 elevado a menos 4. 10 elevado a menos 4. Se a gente multiplicar em cruz esse sistema, a gente descobre aqui 420 vezes 75, isso vai dar, deixa eu pegar minha colinha aqui, 3,15. Isso já ajustando a base 10, tá? 3,15. Porque tem o 10 a menos 4, isso vai dar 31.500, acho que é isso, 31.500 vezes 10 a menos 4, isso dá uma potência de 3,15 watts. Aí, veja, ó, se a gente tem uma potência de 3,15 e uma energia que chega do Sol aqui de 456,75, a gente encontra o tempo. Porque finalmente, vou colocar aqui a nossa resposta, ó, a potência dele, a potência é a quantidade de energia sobre o tempo. É energia sobre o tempo. Quando a gente coloca esse valor, deixa eu puxar um pouquinho para cá para caber todo mundo, ó. Puxar e aí fazer essa conta. Ó, aqui a gente tem, foi muito. A potência é a quantidade de energia aqui sobre o tempo. A potência dele, que a gente acabou de achar, ela vale 3,15. A energia, a gente acabou de... Vou colocar como E aqui. Sobre o tempo, sobre essa energia que a gente achou aqui, 456,75 sobre o tempo. E aí basta você dividir isso aqui um pelo outro, você vai descobrir que o tempo que vai ser necessário são 145 segundos. Prontinho. Com essa resposta, você chega na solução do exercício, que ele pergunta quanto tempo é necessário que isso aqui fique ligado para poder funcionar, para poder derreter todo o gelo. Então veja que é um processo bem longo, né, que a gente fez aqui. Eu vou dividir agora para não ter nenhuma dificuldade no seu entendimento, separar aqui cada um dos trechos, tá? E a resposta final que a gente vai encontrar é de 145 segundos. Essa é a resposta final, graças à potência que a gente achou, graças à área dele, então todo um processo.
a energia que foi encontrada aqui em joules, que a energia que ele precisava em joules não era essa, né? Porque essa aqui é 80% do valor da energia total vinda do Sol. Então, 456 dividido aqui pelo tempo, dividiu esse por esse, a gente chega em 145 segundos. Então, assim, a gente chega na solução dessa questão trabalhosa, bem longa de resolver.